Olá, bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar história, as atividades da folhinha, tá bom? Hoje é a última atividade. Então, hoje nós vamos falar sobre trechinhos da história que nós já estudamos, né? Primeiramente, falaremos sobre o primeiro reinado e monarquia. Então, vocês vão ler com bastante atenção esse primeiro textinho que tá falando, né, sobre o primeiro reinado. Aqui do lado esquerdo. A primeira questão. Denomina-se monarquia um tipo de governo em que a pessoa que governa é o monarca, governo por ter sido eleito pelo povo de forma direta. Antigamente, crianças, quando Dom Pedro I chegou aqui, era o povo que votava? Então vamos lá, vamos pensar. B. O monarca, este indicado por alguém que possuía muitas propriedades de terra, ou o monarca era a pessoa que governava de forma vitalícia e era transmitido de pai para filho. Então, vocês vão observar, tá bem no início, tá bom? Está bem no início, está explicando como que era o tipo de governo, como que era a monarquia, tá bom, crianças? A segunda está falando sobre a Constituição de 1824. Essa Constituição de 1824 A Constituição de 1824 definiu como forma de governo de monarquia hereditária, constitucional, representativa e de acordo com os princípios liberais. Então, vocês vão observar esse textinho, tá bom, crianças? Para poderem marcar de forma correta, tá bom, crianças? Então, todas as perguntas que estão aqui está de acordo com esse textinho, tá bom? Então, preste atenção na leitura, tá bom? Para vocês poderem responder de forma correta. Na próxima questão, a implantação do regime republicano pouco alterou as condições de miséria em que vivia a maior parte da população do campo. Naquela época, os grandes proprietários rurais exploravam mão de obra de camponeses, os quais não tinham direitos. Na Bahia, essa situação acabou ocasionando e gerando um grande conflito, que ficou conhecido como Guerra de Canudos, Voto de Cabrestos ou a Revolta da Vacina. Crianças, vocês vão observar na página 254, que está falando sobre esse assunto, tá bom, crianças? Isso é na Bahia. Então, tá bem fácil, tá, crianças? Observe na página 254. Crianças, escreva uma frase relacionada à fotografia. Pessoas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro no início do século XX. Então, esse assunto está tratando da chegada da tecnologia, as pessoas começaram a ter lazer, a sair de casa, começou a ter luz elétrica em suas casas, nos meios de transporte. Isso facilitou a forma de lazer das pessoas. Então, vocês vão escrever uma frase relacionada a essas pessoas que estão no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Na página 267, está falando sobre as indústrias no Brasil. Então, essa pergunta é relacionada à página 267. No início do período republicano, a maior parte dos investimentos para a instalação de indústrias tinha origem nos lucros gerados pela cafeicultura. Assim, nesse período, o crescimento da industrialização no Brasil ocorreu principalmente em que região do país? No Sudeste, no Sul, no Norte ou no Nordeste? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês vão voltar na página 267, que está falando sobre qual região que foi favorecida, tá bom? Qual foi a região que teve maior crescimento aqui no nosso país? Na página 267, onde está falando o trabalho nas fábricas, também vocês podem relacionar essa pergunta, tá bom? As condições do trabalho nas fábricas eram precárias.
Como não havia direitos trabalhistas nessa época, as jornadas de trabalho chegavam a quantas horas, crianças? Então, vocês vão observar na página 267, onde está dizendo o trabalho nas fábricas, e vocês vão ler e vão verificar quantas horas, quanto tempo que eles trabalhavam, tá bom, crianças? Hoje nós estudamos história, eu espero que vocês estejam entendendo. Caso vocês estejam com alguma dificuldade, vocês vão falando com a professora, tá bom? Que eu tô aqui para ajudar vocês. Um beijo e até a próxima aula.